Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 26 de dezembro, nós vamos meditar de 2 João, capítulo 1. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar da segunda epístola de João. Ela tem apenas um capítulo. Enquanto a primeira carta tem 5 capítulos, a segunda epístola ela tem um, apenas um capítulo. E vamos já adentrar na terceira epístola, que também é uma epístola bem pequenininha, com apenas um capítulo. Então, hoje nós vamos falar de 1 João, de 2 João e vamos falar também do livro de Judas. Muitas pessoas acham que esse Judas aqui é aquele que tirou a própria vida, aquele que traiu Jesus. Mas não estamos falando dele, ele não escreveu nada antes de morrer. Estamos falando aqui de um outro Judas, e nós vamos também falar desta carta na nossa leitura de hoje, porque é uma carta bem pequenininha, também apenas um capítulo, né? Então, vamos falar nem de capítulo, vamos falar apenas de versículos. E nós vamos, né, após uma leitura após a outra, vamos explanar um pouquinho de cada livro. O segundo livro de João, aqui a segunda epístola, ela também, como a terceira, é semelhante, né? Ela vai ser redigida por João em Éfeso, possivelmente, enquanto ele servia ali as igrejas da Ásia Menor. E o objetivo, o propósito, né, de João é apontar situações muito semelhantes entre esta carta, que são ensinos dos falsos mestres, e trazer aqui aos irmãos a prática do amor, a prática do Evangelho de Cristo. Então, ele vai exortar os seus leitores a se manterem firmes, andando na verdade. Então, isso é algo comum nas 3 epístolas, né? Aqui, sem maiores delongas, vamos começar do versículo 1 desta segunda carta. E ele fala assim: ao presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, né? E aqui nós vamos ver que ele fala, né, da senhora escolhida, a senhora eleita, né? Que ele se refere aqui à personificação de uma congregação local, isso mesmo. Ele não fala de uma pessoa só, né? Mas daquela igreja ali que se reunia, né? Que era conhecida. E aí nós vamos ver que ele diz assim: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco na verdade e amor. Fiquem sobremodo alegre em se encontrando dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Isso mesmo, e agora, Senhora, e agora, igreja, peço-te, não como se escrevesse um mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, né? Então, ele fala isso aqui na carta de ontem que nós lemos, que é o versículo, né, da primeira carta dele, no capítulo 5. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor, né? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador, o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para
receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco e traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deem boas-vindas. Porquanto aquele que lhes dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas más obras. Ainda tinha muitas coisas para vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã, ou seja, os filhos desta igreja eleita, te saudam. E aí, a terceira epístola aqui, né, o propósito de João, né, que ele vai escrever e vai encorajar o seu amigo Gaio a permanecer nesta verdade. Ele também vai encorajar Gaio a praticar a hospitalidade, né? Ele vai também incluir uma repreensão dirigida a Diótrefes, um homem dominador ali que congregava nas igrejas da Ásia Menor. Diótrefes, ele vai ser repreendido por menosprezar a autoridade de João e por recusar a hospitalidade aos missionários viajantes. É isso mesmo, né? E ele também vai incluir nessa epístola um elogio a Demétrio, cuja vida exemplificara as condutas cristãs que deviam ser ressaltadas. Então, essa epístola ela vai ser endereçada a Gaio, né? Que era um dos membros ali da Ásia Menor, igrejas. E ele começa dizendo, ao presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Então, já falei em epístolas anteriores, né, que a figura aqui do presbítero seriam, vamos dizer, pastores em treinamento, né, que já estavam ali na frente, em destaque, numa congregação. E ele diz, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vida de irmãos e pelo seu testemunho da sua verdade, como andas na verdade. Não tenho maior alegria do que essa, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amados, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Por causa do nome foi que saíra e nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede que os que querem receber os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquilo que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. A nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero vê-los. Então conversaremos de viva voz. Paz esteja contigo, os amigos te saudam os amigos, nome por nome. E assim ele finaliza, né, a terceira epístola de João. E hoje ainda nós vamos ver
A epístola de Judas, Aqui nós vamos ver que ele vai se identificar logo no início aqui como Judas, servo de Jesus Cristo. E quem ele vai se denominar aqui? Irmão de Tiago. E quando nós falamos sobre a carta lá de Tiago, lembra? Falamos que Tiago era irmão de Jesus, né? Meio irmão de Jesus. Ele era filho de Maria com José, isso mesmo, né? Então, ele. E aí algumas pessoas falam, então por que Judas não se denominou irmão de Jesus? Eu acho que ele pensou, né? Muita prepotência minha falar que sou irmão de Jesus Cristo, né? Então ele se intitula como irmão de Tiago, né? Meio irmão de Jesus. Já que Tiago tinha um nome de sustentação no meio da igreja, né? Era alguém de destaque. Falei sobre isso lá no início do livro de Tiago. Então, automaticamente, Judas seria conhecido. Então, esse Judas aqui definitivamente não é aquele que traiu Jesus, mas era Judas, meio-irmão de Jesus. E nós vamos ver que o propósito de Judas é discutir a salvação. É isso mesmo, né? Então, nós vamos ver que ele vai devotar a maior parte do seu texto, da sua epístola, na instrução de crentes a respeito de falsos mestres que estavam se infiltrando ali naquela comunidade. E ele começa: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, são aos chamados, amados de Deus, Pai, guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor sejam por vós multiplicadas. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez lhe foi dada e entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos agora, embora já estejais crentes de tudo que vos por vez, que o nosso Senhor, tendo libertado o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Né? Então, ele está falando do Êxodo 12 aqui, está falando de Números 14, né? Uma geração inteira não entrou na terra prometida. E os anjos que não guardavam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre as trevas em algemas eternas para o juízo no grande dia. Então, ele está falando aqui dos anjos que se rebelaram. É a terça parte dos anjos que decaíram junto com Satanás. Está falando sobre ele. E aí ele fala, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles que, segundo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Isso mesmo. Contudo, olha só o que ele fala aqui. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Olha esta verdade aqui que Judas fala a respeito da morte de Moisés. Nós sabemos bem que Moisés não foi sepultado. Não encontraram o corpo de Moisés para sepultar. E aí, aqui Judas traz uma revelação, onde o diabo quis tomar o corpo no caso de Moisés, né?
E aí houve uma disputa aqui em relação a isso. Estes, porém, quanto a tudo que não entende, difamam, enquanto a tudo que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nestas coisas se cooperam. Ai deles, pois prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos por ganância, se precipitaram ao erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Olha só o que Judas traz aqui, né? Ele traz menção de Gênesis 4, de 3 a 8, de Números 22, de 1 a 35 e Números 16, de 1 a 35. E ele continua: estes homens são como rocha submersa em vossas festas de fraternidades, banqueteando junto sem qualquer recado. Pastores que em si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas por ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desraigadas, ondas bravia do mar que espuma em suas próprias sujidades, estrelas errantes para os quais tem sido guardado a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Olha só o que ele fala. Ele faz menção de Gênesis 5, do 21 ao 24, para exercer juízo contra todos os que fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios, pecadores, proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A boca vive prolatando grandes arrogâncias. São bajuladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus, os quais vos dizia: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões. São estes que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos em vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão em dúvida, salvai-os, arrebatando-o do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. É assim que finalizamos o livro de Judas. E sabe o que nós iniciaremos amanhã? Apocalipse. Já vai curtindo aí esse vídeo, compartilha com outros, já convide outros para se inscrever aqui no canal, porque amanhã iniciaremos Apocalipse. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.